semelhantes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora, dentro desse texto, percebam que esta mulher que estava enferma, esse espírito maligno estava em cima da sua coluna, pastora Márcia. E por essa razão ela estava assim, ó, há 18 anos. Aí pelo texto que a gente percebe, esse demônio aqui pode ser identificado. Esse espírito pode ser identificado aqui dentro desse texto. E o demônio que estava agindo na vida dessa mulher, ele tem um nome. Não tem aí o nome Pombagira, Tranca-Rua. O texto também fala o nome desse demônio. Aí você talvez está olhando e dizendo, o que esse pastor vai dizer? De onde que vem isso aí? Olhamos que não tem nome. Quantos anos ela estava vivendo? 18. Quanto? 18. 18. 18 dividido por 3? 3 vezes. Hã? 6? Dá quanto de 6 aí, irmão Gleison? Meia? Meia. Quem é que estava nela? O espírito do anticristo. E o que o espírito do anticristo faz? O espírito do anticristo faz a igreja olhar para o chão. Aleluia. O que o espírito do anticristo faz? Faz você não olhar para o céu. E o que está acontecendo nesses últimos tempos? A igreja está mais olhando para o chão do que olhando para o céu. É, verdade. E Deus diz assim na sua palavra em Isaías: olhai para mim e sedes iluminados. Eu quero lhe dizer uma coisa: o seu problema, o desânimo da igreja atual, é porque tem deixado de olhar para Jesus. Sabe o que é o problema de muitas pessoas? Tem olhado mais para os homens, Meu Deus, do que para Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo de número 14, versículo 22: estava Jesus, estavam os discípulos, Jesus estava orando no monte, e a Bíblia diz que Jesus veio de encontro aos discípulos andando por sobre as águas, e estava Pedro. Quando Jesus veio, e ele disse: é um fantasma. E Jesus diz: sou eu. Aí Pedro, animado, empolgado, disse assim: se é o Senhor, deixa eu ter contigo, andando por sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro começou a andar por sobre as águas. Mas a palavra de Deus nos diz que de repente Pedro olhou para o vento, Pedro olhou para as ondas, Pedro olhou para a escuridão. Ele começou a afundar. Não fundamente tua fé em homens. Não fundamente tua fé nas circunstâncias. Tem gente que é volúvel. Tem gente que de repente está animado e depois está frio, depois está quente, depois está frio, depois está feliz, depois está triste. Quer agora vencer tudo, agora eu vou com tudo, vai dar tudo certo. Depois está desanimado, depois está triste. Sabe o que é isso? Hebreus capítulo 12, versículo número 2: corramos e prossigamos para a corrida que nos foi proposta, olhando para o autor e aperfeiçoador de nossa fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo suportou a cruz não por fato de vergonha, mas está sentado à destra de Deus Pai. Fita os teus olhos em Jesus. Fita os teus olhos em Jesus. Mas o inimigo, ele quer desanimar a igreja. E quando a igreja deixa de olhar para o Senhor, quando a igreja deixa de olhar para Jesus, ela começa a desanimar. Ela começa a perder o foco. Ela começa a perder a direção. Aí você olha para Estevão, sendo apedrejado, sendo caluniado, mas os seus olhos estavam fitos aonde? No céu. No céu. Estevão estava olhando para o céu.
E a Bíblia diz que ele diz: eu vejo os céus abertos e vejo o Filho do Homem em pé Oh, glória. no trono. Aleluia. Há 175 versículos na Bíblia dizendo que Jesus está sentado. Mas este é o único versículo mostrando Jesus em pé. Ele está em pé. Ele está em pé. Aleluia. Ele diz que ele de pé, sabe o que significa? Significa que ele está em plenas atividades. Significa que ele não está parado. Eu quero dizer que Deus, ele está de pé. Ele está de pé no trono. Ele está olhando para a tua causa. Ele está olhando para a tua situação. Então não desanima. Não deixa o diabo te desanimar. Porque isso é um espírito maligno. O espírito maligno que está te deprimindo. É o espírito maligno que está colocando coisas na tua cabeça para você desistir. É o espírito maligno que está dizendo: desiste, para. Você não vai conseguir, não vai dar certo nada na sua vida. Muitas vezes isso vem em meu coração, vem em minha mente. Eu tenho certeza, você como pastor, eu acho que eu vou te entregar os pontos. Eu acho que eu não vou continuar nessa igreja. Não, eu não vou continuar. Está difícil demais. Eu vou entregar o cargo, eu vou entregar tudo. Mas aí de repente, louvado seja Deus, aleluia, de repente, aleluia, Jesus, como diz o texto, ele olhou para aquela mulher. Aleluia, glória a Deus. Ele está olhando para você nesta noite. Ele está olhando para você nesta noite. Jesus olhou para aquela mulher. É o que o texto diz. Ele olhou para aquela mulher. Aí você está aqui presente dizendo talvez assim: será se ele está olhando para mim? Será se ele me vê? Será se ele me enxerga? Será? E a palavra de Deus nos diz que Agar, quando ela estava desanimada, querendo ir embora, e o anjo diz: volta para tua senhora. E ela colocou o nome daquele lugar: Jeová, o Senhor me vê. Aleluia. O Senhor me enxerga. Jeová Eloi, o Senhor me vê. O Senhor me enxerga. Ele te vê. Ele está olhando para você. Ele está olhando para essa situação. Olha o que a Bíblia diz: os seus olhos são como chama de fogo. Jesus olhou para aquela mulher dentro do templo. Glória a Deus. E Jesus disse: vem, minha filha. Aí preste atenção, irmão. A palavra de Deus diz que Jesus colocou a mão sobre ela e disse assim, primeiramente: filha, estás livre. Mas a mulher continuou enferma. É porque ela tinha dois problemas. Ela tinha um problema da enfermidade e o problema do demônio. Às vezes Jesus cura a enfermidade, mas o demônio ainda está lá. Meu Deus. Às vezes Jesus te dá a vitória, mas o demônio ainda está lá. Às vezes Jesus te dá a bênção, mas o demônio ainda está lá. E tem gente recebendo a bênção, mas o demônio ainda está lá. Meu Deus. E eu quero dizer, irmão, que quando o demônio ainda está, a situação não foi resolvida ainda. É, verdade. Mas Deus, Ele não trabalha pela metade. Ele trabalha por completo. Eu creio, Senhor. Eu creio. E não adianta você receber a vitória se o diabo ainda continua influenciando tua vida. Sabe o que você tem que aprender nesta noite? Você tem que aprender nesta noite que às vezes milagre mesmo completo é quando Deus também liberta. Aleluia! Glória! É quando Deus liberta. É. Mas interessante que quando Ele toca na mulher, Ele apenas diz assim: filha, estás livre. Glória. Só isso. Mas só isso, pastor. Filho, estás livre. Ele não disse assim: demônio, sai. Espírito maligno, sai. Espírito maligno, eu te repreendo. Nós vemos outros casos, como legião de demônio. Como é teu nome? Ah, nós somos legião, porque nós somos muito. Então sai. Sabe o que a gente aprende aqui, irmão?
Não existe cartilha para expulsar demônio. Não existe cartilha para expulsar demônio. Às vezes Deus opera de uma maneira bem simples na nossa vida. E às vezes de uma maneira bem simples é isso aqui, ó. Verdade. É só uma palavra que Deus te dá. Oh, glória, aleluia. É só uma palavra que Deus te dá. Tem gente que vai colocar a mão na tua cabeça e vai dizer sai, sai, e o diabo volta de novo. Tem gente que vai colocar a mão na tua cabeça e vai dizer demônio, manifesta, manifesta, ele manifesta. Aí a pessoa ora, sai, e o diabo sai, e o diabo sai. Uma vez eu estava no trabalho, a pastora era muito usada por Deus. Era muito usada por Deus. Eu não vou citar um nome porque talvez alguém conheça. Mas eu cheguei lá. Aí eu vi a pastora, era uma senhora. Vai um demônio, bota a mão para trás. Aí o demônio botava a mão para trás. Sai, saiu. Ela disse, ô pastor, vem aqui pregar de novo. Um mês depois. Eu cheguei lá, a mesma mulher. Vem cá. E a mulher manifestando. E às vezes em trabalho de oração tem pastor que gosta de fazer isso, né? Com o obreiro, para saber se a vida do obreiro está. E essa pastora disse assim, vai lá, pastor Diego. Aí me deu assim um nervoso. Eu disse, eita Jesus, vem comigo agora. Aí eu disse, seja liberta em nome de Jesus. Aí saiu. Eu, opa, estou com moral com Deus. Mas eu sentei com ela assim, disse, não, vem cá. E sentei com ela e comecei a discipular essa mulher. Discipulei ela em 5 minutos. Desse jeito. Aí eu disse, ei pastora, ora por ela de novo. E a pastora começou a orar. Quem disse que o demônio desceu de novo, irmão? Quem disse que o demônio baixou de novo? Porque a palavra é que liberta. Ora, candarabassou, decandai. É a palavra que liberta. Jesus disse para essa mulher, estás livre, mulher. Estás livre, mulher. Estás livre. É a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Irmão, eu gosto do movimento. Quem gosta do movimento aí, levante a mão. Aleluia. Eu gosto do reteté. Quem gosta do reteté, levanta a mão. Eu gosto. Aleluia. Aleluia. Mas uma coisa é certa, irmão, tem que ter a palavra também no movimento. A igreja ela tem que ter 2 coisas. Ela tem que ter poder, mas tem que ter também pregação. A igreja tem que ter poder e a igreja tem que ter ensino. Qual era o problema da igreja de Corinto? Muito poder, mas escasso na sabedoria. Eita, Jesus. Escasso na palavra, escasso no entendimento. Aleluia. Eu não julgo esses movimentos aí que a gente vê por aí, irmão grudando na parede, irmão rodando no chão, irmão sapateando, pulando por cima das cadeiras. Eu vou dizer que não é poder de Deus. Aí tem uns que dizem assim, isso aí é só movimento, isso aí é só movimento. Mas está faltando que alguém chega lá e começar a ensinar a palavra. E começar a ensinar a palavra. E começar a ensinar a palavra. Mas aí se a igreja fica só palavra, 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 vira formalismo. Verdade. A igreja tem que ter um equilíbrio. Palavra e poder, 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 palavra e poder. Glória. Fique de pé. Aí Jesus disse, filha, estás livre. E depois Jesus disse, agora seja curada desta enfermidade. E a mulher se endireitou. A mulher olhou para o rosto de Jesus. Louvado seja Deus. Coloque a mão no teu coração nesta noite. Glória a Deus. Lá baixo decanta, lá baixo. Fica ligado na presença de Deus nesta noite. Ali me canta, lá baixo decanta, lá baixo. Eu não sei como anda o teu coração. Meu Deus.
Eu não sei que tipo de desânimo você tem enfrentado, eu não sei que tipo de provação você tem passado, mas eu lanço uma palavra profética de Deus na tua vida nesta noite. Jesus está endireitando essa tua coluna aí. Glória. Jesus está endireitando essa tua coluna aí. Jesus está endireitando hoje. Glória. Aleluia. Você não consegue mais olhar, você não consegue mais ter projeto, você não consegue mais ter dignidade. A tua vida tem sido olhar para o chão. Mas receba a cura nesta noite. Receba a cura de Deus. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a ter visão do céu. Você vai voltar, em nome de Jesus Cristo, a olhar para cima. Porque o Evangelho é o Evangelho da ascensão. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da ressurreição. E o Evangelho da ascensão, aleluia, da ressurreição. Jesus Cristo ressuscita, aparece para os discípulos. E na ascensão, Jesus sobe, foi assunto aos céus. E a Bíblia diz que todos eles ficaram olhando para as alturas, ficaram olhando para as alturas, olhando para as alturas, e ficaram com os olhos fitos no céu, vendo Jesus subir. Toda a religião que você conhece, a religião te ensina a olhar para o túmulo, a religião te ensina a olhar para baixo, olhar para debaixo de 7 palmos. O budismo, Siddhartha Gautama, você vai lá na Índia, jaz os ossos mortais de Siddhartha Gautama. Você, por exemplo, segue a igreja messiânica, você vai lá no Japão, Mokichi Okada, o fundador da igreja messiânica, lá está no túmulo, jaz os ossos mortais de Mokichi Okada. Você pode, por exemplo, buscar por Allan Kardec, mas lá na França está escrito jaz os ossos mortais de Allan Kardec. Mas se você for em Jerusalém, está escrito His body is not here, He's risen. Ele morreu, mas já ressuscitou. Aleluia. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. E ele não foi para a sepultura, ele subiu, ele subiu, ele subiu. Para você olhar para cima, olha para cima. Aleluia. Olha para o céu. Comece a sentir a presença dele na tua vida. Comece a sentir a presença dele na tua vida. Não baixa a tua cabeça, soldado. Não baixa a tua cabeça, cristão. Não baixa a tua cabeça, ergue a tua cabeça. Levanta-te e resplandece, porque vem tua luz e a glória de Cristo te iluminará. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta-te entre os mortos e a luz de Cristo te iluminará. Oh, glória. Aleluia. Comece a sentir a presença dele na tua vida. Eu quero repreender todo desânimo espiritual. Eu quero repreender todo desânimo espiritual. Eu quero repreender todo ladrão de alegria. Eu quero repreender todo ladrão de alegria. Talvez você está como os 2 discípulos do caminho de Emaús, dizendo não tem mais jeito, ele morreu, ele não está mais aqui, as palavras dele eram tão boas. Cristianismo não é filosofia, cristianismo é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Glória. Oh, glória. E a Bíblia diz que Jesus apareceu, e com essas palavras ditas pelo Mestre, começou a aquecer seus corações. Homem, tu sabes que eu falo contigo nesta tarde. E dissestes assim a mim: eu quero chegar ali e quero ouvir o Senhor falar comigo, meu Deus, porque eu não tenho mais convicção de nada, eu não tenho mais certeza de nada. Recebe a minha presença agora, recebe o meu renovo agora, recebe a minha unção agora, recebe. Oh, glória. Comece a receber em nome de Jesus. Comece a receber em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Deus está falando aqui. E às vezes quando Deus está falando, eu não preciso tocar na pessoa. Às vezes quando Deus está falando, eu não preciso pegar na mão da pessoa. Às vezes Deus está falando e a pessoa sabe que Deus está falando. A pessoa sabe: eu sei que Deus está falando comigo. Eu sei que Deus está falando comigo. Eu sei que essa palavra é para mim. Aleluia, eu sei que essa palavra é para mim. Eu sei, eu sei, eu sei. Você está aqui por causa de Jesus, e Jesus está aqui por tua causa. Glória. Aleluia. Segura na mão do irmão e diga: chega de andar encurvado. Chega de olhar para o chão. Você não é galinha. É a galinha que vive olhando
no chão, ciscando no chão. A Bíblia diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças como da águia. Você é águia, é tempo de voar, é tempo de decolar, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo. Recebe, 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 recebe. Glória a Deus. Recebe o Senhor te renovando, recebe o Senhor te enchendo. Receba, receba a autoridade da parte de Deus. Quem precisa ser renovado agora? Quem precisa ser renovado agora? Eu vou orar. E onde você estiver, a unção de Deus vai descer sobre ti. Aonde você estiver agora, a unção do Senhor vai descer sobre ti. Oh, aleluia. Meu Deus e meu Pai. Oh, Jesus da glória, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi ministrada nesta casa. E a Tua palavra trata, Senhor, de tempo de renovo. E aqui está a Tua igreja, Senhor. Eu sei que estamos em uma geração tão difícil. Estamos em uma geração em que o amor de muitos estão esfriando. A Tua palavra até diz assim: quando os filhos de Deus vier, achará fé na terra. Muitos têm perdido a fé, muitos têm naufragado. Estamos numa geração de escândalo, líderes cometendo todo tipo de escândalo da pior maneira. Ó Senhor da glória, cada dia, Senhor, tem sido uma coisa vergonhosa para o Evangelho. E isto, Senhor, tem causado abalo à fé dos pequeninos. Isso tem causado, Senhor da glória, uma ambiguidade, uma desconfiança na fé de muitos. Mas nesta noite, meu Pai, aquele que nunca falha, aquele que nunca decepciona, aquele que nunca perde, aquele que nunca erra, Ele está passeando aqui neste culto. Ele está passeando aqui neste culto. Ele está passeando aqui nesta reunião. Aleluia. Ele está restaurando a fé. Ele está restaurando a convicção. Ele está devolvendo. Aleluia. Receba da parte de Deus. Sinta o Senhor te restabelecer agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastora, Deus em Cristo abençoe.